Já para beleza. Deixa eu só ver aqui. Pessoal, então sejam todos bem-vindos, a gente começa a aula pontualmente, como sempre. Hoje a nossa aula, gente, é um assunto que, na verdade, desde o ano passado que alguns médicos, alguns colegas pediram, né, para trabalhar um pouco esse tema, porque é um tema que nós médicos vemos muito pouco. Na verdade, a gente atende muito no pronto-socorro, mas a gente aprende muito pouco sobre trauma de face, sobre fraturas faciais, sobre trauma em geral. Parece assim que a gente meio que não aprende muito essa área, né. Todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Só ver porque hoje eu tô sem a Índia aqui. Beleza. Vou pedir, gente, só para todo mundo deixar o microfone desligado, como sempre. Se precisarem abrir o microfone para me interromperem, questionarem, fazer algum comentário, podem abrir, se sintam à vontade. O chat eu não vou conseguir acompanhar muito durante a apresentação, tá. Talvez se a enfermeira indiária entrar, ela me ajude. Mas se não, daí vocês podem me interromper com o microfone mesmo, tá. Ou se quiserem deixar para o final também, fiquem à vontade. Então, como eu estava falando, a gente como médico, a gente aprende muito pouco sobre o trauma de face. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fui cirurgiã bucomaxilofacial por 8 anos, né, 8 anos eu trabalhei exclusivamente só com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. A minha especialidade basicamente era trauma de face, eu amava, trabalhava na emergência praticamente só com isso, trabalhei os 3 primeiros anos, no estado de São Paulo, trabalhando num hospital porta aberta, referência para trauma. Então, atendia muitos pacientes vítimas de trauma. E o que que a gente percebe? Que na medicina a gente, divide muito isso, né, parece assim que daqui para cima o médico não sabe ver nada. Se eu perguntar para alguns de vocês aqui, quantos dentes tem na boca, talvez alguns de vocês não saibam, né, talvez alguns de vocês, fiquem em dúvida. Se eu perguntar para vocês os nomes dos dentes, ou melhor, os números dos dentes, né, porque os dentistas chamam os dentes, nomeiam os dentes por números. Então, assim, são nomenclaturas que fazem parte do corpo humano, né, uma coisa que eu sempre falo é que, assim, a gente acaba, loteando o corpo humano, separando ele em muitos setores e quanto mais especialista nós ficamos, muito pouco a gente sabe, né, a gente fica sabendo muita coisa de um setor muito pequeno e acaba esquecendo que a pessoa, ela é um ser humano completo. Então por isso que a gente aprender isso daqui, principalmente para quem trabalha na emergência, é muito importante, porque às vezes é uma coisa muito simples que você pode fazer e você consegue solucionar muito bem o problema. Então qual que é o meu objetivo hoje com essa aula? É trazer para vocês uma mentalidade, assim, do que o médico precisa saber, do que o enfermeiro precisa saber dentro de uma sala de emergência, dentro do atendimento do APH, o que a gente precisa saber avaliar diante de um trauma de face. Lembrar que o trauma de face, normalmente, ele está associado ao politraumatizado. É difícil você pegar, a não ser que sejam lesões muito pontuais, do trauma específico da face, você a maioria dos pacientes, eles vêm com vários traumatismos associados, né, então é um paciente vítima de politraumatismo. E acaba que a gente fica muito ansioso, porque às vezes você tem lesões potencialmente fatais no tórax, no abdômen, tem TCE associado, porque o trauma de face geralmente ele vem associado a um TCE, e acaba que você, muitas vezes pelo sangue, pela, né, muita coisa, muito sangramento importante que tem na face, a gente acaba deixando de avaliar corretamente o paciente nesse quesito. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza. Todo mundo tá vendo, né, gente? Se alguém não estiver vendo, pode me chamar aqui, tá? Então vamos lá. Gente, o que que a gente precisa saber então de trauma de face? Para a gente começar, o que que a gente precisa entender? A face, ela é mapeada basicamente por 3 pilares faciais, que são os pilares de resistência da face.
Eu falo que quando Deus criou o ser humano, criou o crânio e criou a face, criou a mandíbula, que é o único osso móvel da face, ele pensou que justamente muita gente acaba caindo de cara no chão, especialmente as crianças, né. Então a gente recebe muitos traumas de face durante a nossa vida, desde muito cedo, desde bebês praticamente. Então esses pilares, eles foram criados exatamente para que haja essa distribuição de forças na face de forma mais adequada, para que até cada, tipo de trauma, cada cinemática de trauma, a gente possa entender para onde que essa aonde eu tenho que procurar fratura, o que que eu tenho que procurar ali, e muitas vezes a gente passa despercebido e o paciente acaba evoluindo com, sequelas, né, de fraturas não tratadas ou de fraturas mal tratadas. Então a gente tem que lembrar que a gente tem 3 pilares de resistência da face: o pilar pterigóide, que é esse que corre aqui para trás, que ele passa lá pela asa maior do osso esfenoide, e ele vai lá para a região temporal e do mastoide. A gente tem o pilar zigomático, que é esse daqui, que passa pelo osso zigomático aqui e vai lá, sobe pela maxila e vai lá aqui para a região da sutura frontozigomática. E a gente tem o pilar canino, que é esse pilar mais anterior aqui, que sobe na lateral do nariz até a glabela. Então a gente tem esses 3 pilares, quando a gente olhar, a gente sempre tem que lembrar que isso daqui é um tripé. Então, se eu tenho alteração de um dos três pés dessa mesa, provavelmente eu tenho que procurar alteração nos outros também, porque eles acabam perdendo esse ponto de equilíbrio. Dividindo a face em 3 terços, na bucomaxila a gente trabalha muito pelos terços da face, né, então o que que a gente tem que procurar no terço superior, no terço médio e no terço inferior. Então lembrar que esses 3 terços, assim, normalmente, não é todo mundo que tem esses 3 terços proporcionais, né, a gente tem que saber que alterações anatômicas podem gerar desproporção facial, mas que normalmente esses 3 terços devem ser, mais harmônicos. E o terço médio da face é a região que a gente tem maior fragilidade. Então, sempre quando a gente tem um trauma de face, a gente tem que procurar lesões nessa região do terço médio, porque são as áreas onde eu tenho mais estruturas importantes, onde eu tenho mais fragilidade, onde eu tenho ossos mais porosos, onde eu tenho ossos mais finos e que eu tenho presença de mais ar nessa região também, por conta dos seios. Quando a gente pensa nas causas de trauma de face, a gente tem N razões, né, a gente tem todos os tipos de trauma, acidentes automobilísticos, que a gente pode ter vários tipos de trauma de face, inclusive o trauma pela própria lesão pelo airbag, né, é uma trauma. Gente, por exemplo, que dirige muito próximo do volante, né, a gente tem às vezes a cinemática do trauma trabalhando não a favor da nossa cinemática. Então, o que que a gente vê? Às vezes, aquela pessoa que dirige muito próximo do volante, quando o airbag estoura, ela acaba fazendo um trauma de face. Eu já peguei paciente com fratura de nariz, com fratura de zigomático, com laceração de córnea também, nesses casos. Então, assim, é um paciente que você tem que procurar, né? Ah, estourou o airbag, nem por isso que o paciente não vai ter lesão de face. Acidente motociclístico, que assim, na minha prática clínica, era a 80% dos pacientes que eu atendia eram acidentes de moto, né, porque assim gente, a moto, o para-choque é a cara da pessoa, né, é o rosto, é a face da pessoa. Então não tem muito por onde correr. Nos traumas mais graves, sem a grandíssima maioria dos pacientes acaba evoluindo com trauma de face. As quedas é uma causa bastante comum, né, tanto as quedas em altura, quanto quedas de própria altura, também nos idosos. Os acidentes esportivos, esses casos de acidentes esportivos, eu atendia muito paciente com acidente, jogando bola mesmo, ou em lutas também. Jogando bola geralmente por cotovelada, então por cotovelada a gente geralmente pode ter, fratura da região de terço médio, naso-órbito-etimoidal, é a fratura mais comum, pelo mecanismo de trauma. As agressões, né, as agressões físicas, então, aí é que a gente tem de tudo, né, soco, chute, paulada, tudo que é tipo de agressão física, isso aqui também é uma causa muito comum na buco, a buco trabalha demais com isso. As queimaduras, né, as abrasões, queimaduras, faciais, que representam bastante gravidade, inclusive são praticamente indicações de via aérea precoce. Deixa eu só desativar aqui. De via aérea precoce, então é também uma das causas de trauma de face. E aí, gente, eu sei que, assim, a grande maioria já sabe, né, como é que a gente classifica as feridas moles
de tecidos moles, mas no trauma de face, geralmente a gente tem mais de uma classificação acontecendo. Então a gente só vai dar uma pincelada aqui para todo mundo estar falando a mesma língua. Então a gente pode ter lesões por laceração, né, quando a gente tem esse rasgamento do tecido. Aqui também a gente tem um pouquinho de abrasão aqui, né, que é essa ralada, mas a gente tem essas lesões por laceração que é bem comum de acontecer, tá. Na face a gente tem um pormenor que a gente tem muita, vascularização. Até na nossa embriogênese, a gente tem 8 vasos indo para a cabeça e pescoço e 2 indo para o resto do corpo. Então, até nisso, a face, ela é muito vascularizada e tem estruturas vasculares muito importantes, né. Então a gente precisa, às vezes, saber, para a gente saber qual artéria clampear, onde cessar esse sangramento, que realmente gera bastante desespero. Pessoal, vou pedir só para vocês desativarem os microfones, por gentileza, que tem gente com o microfone ligado. Vamos seguir então. Aqui mais um exemplo de laceração, né, esse garoto foi um paciente meu que eu atendi, que ele foi cruzar uma cerca de arame farpado e acabou não vendo, e acabou lacerando, assim, né, fez um scarface, assim, na face. E aí fez essa lesão bem feia, bem grande. Então, até essa avaliação intrabucal, gente, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né, a gente aprende a fazer muito pouco isso, a gente mal toca na boca do paciente, a gente aprendeu a fazer um exame físico na medicina muito ruim, muito pobre, né. É claro que numa aula teórica eu não consigo mostrar na prática como é que a gente deve fazer a palpação, como é que a gente tem que olhar os dentes, a oclusão dentária fala muito a favor do trauma. Então, a gente, claro, isso teria que ter uma prática para a gente conseguir identificar melhor, né, para todo mundo conseguir colocar a mão na massa. Mas olhando a gente já consegue saber, ó, a gente palpar, por exemplo, você pega uma lesão de tecido mole como essa, né, uma lesão que aparentemente pegou só tecido mole. Então você precisa palpar as estruturas ósseas, você precisa palpar o pilar zigomático que ele fica aqui, o pilar canino que ele fica aqui. Por quê? Porque a maxila, ela é um osso fino, né, ela é um osso poroso, ela é um osso aéreo. Então a cortical da maxila, ela é fina. Então se você tiver alguma fratura, é uma estrutura que é fácil de identificar as fraturas na palpação. Então o exame clínico na bucomaxila é muito importante, é um exame clínico, assim, necessário. Diferente de algumas outras áreas do corpo que você palpa e muitas vezes você pode passar batido. As lesões perfurocortantes também são bastante importantes, né, a gente tem que lembrar sempre de olhar também lesões em couro cabeludo, porque o couro cabeludo sangra bastante. Lesões que às vezes estão tamponadas, né, estão fechadas, e quando você vai examinar, você vê que a laceração, que a parte cortante é muito maior do que aquela que você está olhando. As lesões contundentes, então assim, as contusões que a gente vê equimose, hematoma, mas sem trauma penetrante, elas podem gerar muitas fraturas, principalmente fratura de órbita, né, fratura naso-órbito-etimoidal, que é uma fratura de terço médio bastante comum que a gente vê, e talvez seja uma das que a gente mais opere, assim, seja a fratura de terço médio de órbita. As lesões por escoriação, então, normalmente acidente automobilístico, mais acidente, motociclístico, a gente vê muita abrasão e escoriação, porque a pessoa rala a cara, assim, no chão, né. Então ela vem geralmente com esses raladões, assim, bastante edema, né, hematomas, enfim, normalmente ela vem com várias lesões diferentes. A maioria desses pacientes que eu estou mostrando aqui são pacientes meus que eu mesma operei. Os ferimentos por arma de fogo, né, isso aqui é bem interessante, porque a gente tem muito ferimento por arma de fogo na face, e às vezes a gente se confunde um pouco, né, essas zonas de tatuagem, as zonas de chamuscamento, né, a gente tem uma maneira de lavar para ver se sai, para ver se ela é uma tatuagem real ou não, para a gente tentar identificar a trajetória, o calibre, a velocidade, né, do calibre. Então a gente aprende um pouco também na buco, essa parte da balística. Claro que eu não vou entrar aqui especificamente, mas a gente, normalmente, ferimentos por armas de fogo, a gente sempre pega algum ferimento na face, né, na cabeça e no pescoço, porque geralmente é onde acontece essa mira. Tem que lembrar que as fraturas, as ferimentos por armas de fogo geralmente geram fraturas bastante complexas, fraturas cominutivas, fraturas com estilhaçamento também de pólvora e do ferimento em si. As mordeduras, né, as mordeduras de cães, gente, é bastante comum também de atender. Eu já atendi bastante mordedura mesmo, porque a mordedura ela tem as particularidades, né, da gente ter que lavar muito abundante, da gente ter que fazer antes agora mudou um pouco o protocolo, né, na minha época
a gente tinha que lavar muito com Povidone, hoje isso mudou um pouco, a gente fazia as suturas, hoje isso eu vejo que o pessoal ainda, acaba não querendo fazer, né, por medo de contaminação e tal, mas por experiência a gente sabe que a gente pode fazer a reconstituição da face, assim, só que é muito comum da gente ver as mordeduras de cães acontecendo na face, né, normalmente o cão que ataca, ele acaba atacando mais a região da cabeça e do pescoço. Clinicamente, gente, diante de um trauma de face, o que que o paciente pode apresentar? É óbvio, né, ele pode ter dor, pode ter inchaço, pode ter hematoma, equimose, crepitação, então é importantíssimo a gente aprender a palpar a face sem medo. Eu vejo que alguns médicos, assim, têm receio de palpar a face, tem medo de deslocar alguma estrutura, tem medo de, né, sei lá, fazer aumentar o dano do paciente. Só que é muito importante a gente fazer uma palpação, porque a palpação, ela dá muitos sinais pra gente. Como a face, ela é uma estrutura, fácil de palpar, com pouquíssimo coxim gorduroso, a gente consegue ter um fator preditivo positivo quando eu tenho crepitação, degraus ósseos, a palpação bastante significativos. Então, por exemplo, se eu tiver uma fratura de terço médio da face, por exemplo, que eu atinja essa região infraorbital, eu posso ter, por exemplo, a diplopia, que é a visão dupla, né? Fica óbvio de ver. Se eu tenho um desnível aqui na região da base dos meus olhos, obviamente que eu vou ter uma visão dupla. Então, às vezes, você não percebe isso clinicamente. Por quê? Porque o paciente está com muito edema, o paciente está bastante edemaciado. É difícil fazer essa primeira avaliação, até porque, gente, os bucomaxilos, eles nem operam, o paciente, a grande maioria nem opera na primeira semana, porque a gente precisa esperar o edema baixar, o paciente desinchar, para daí a gente poder ter um bom acesso cirúrgico. Senão a gente não consegue fazer um bom acesso cirúrgico durante essa fase mais aguda. Então, assim, não precisa são poucas as cirurgias da bucomaxilo que são de emergência, eu vou falar algumas para vocês, que nesses casos você tem outras lesões associadas, mas o resto, a gente pode agir com calma, lavar bem, colocar gelo, porque a gente sabe que, né, a crio ela ajuda no edema, principalmente nessa região. O paciente pode ter desvio de oclusão, então é importante você fazer também a inspeção estática e dinâmica, então pedir para o paciente abrir e fechar. Gente, abertura bucal com desvio de oclusão é um sinal clínico importantíssimo no trauma de face. Por quê? Porque a mandíbula é o único osso móvel da face. Então, como que eu vou avaliar uma face sem avaliar a oclusão, sem avaliar a mordida, sem avaliar como que o paciente está mordendo? E uma das coisas muito básicas que a gente tem que perguntar para o paciente é assim, ó: você está mordendo diferente? Você está mordendo igual você mordia antes? O paciente te fala isso, ele fala: "Não, tá esquisito, tô pegando só esse dente, tá torto". O paciente te conta isso. Uma outra coisa que a gente vê também é a assimetria facial. Então, às vezes, você tem uma lesão grande, tem uma fratura importante de côndilo, por exemplo, o paciente está com a boca torta, está com a boca aberta, assim, ó, não está fazendo oclusão, tá com o olho para cima, outro para baixo. Você precisa olhar isso, né? Então, a inspeção, a palpação, a percussão, são exames muito importantes na bucomaxilo, que a gente não pode deixar passar. Até porque depois, você fica dependendo só de raio-x, de exame de imagem para poder confirmar a sua suspeita diagnóstica, e muitas vezes você não precisa, né, você precisa, ter a suspeita para poder saber qual exame pedir. Parestesias e paresias é bastante comum, lembrar que o nervo que inerva, basicamente a função, da nossa mastigação e da nossa face é o nervo trigêmeo, né, que ele tem 3 ramos principais, oftálmico, mandibular e o maxilar, e da parte sensitiva motora dos músculos da mímica, o nervo facial, que é o sétimo par craniano. O nervo facial, ele emerge bem dessa região pré-auricular aqui e ele se divide em 5 ramos aqui. Então, quando você tem lesão dessa face, é bastante comum, às vezes, o paciente ficar com uma paresia, né, ele fica, às vezes, com uma paresia em algum ramo do facial, ou, a grande maioria das vezes, o paciente ele fica com uma parestesia mesmo na região mandibular, ele não sente os dentes, a asa do nariz, a pálpebra inferior, que é a inervação que pega os nervos do ramo maxilar e mandibular. Então, olha lá, quando a gente faz uma inspeção estática, a primeira coisa é olhar para o paciente, né? Então, assim, ó, você pega ali um paciente que está cheio de hematoma, com lesões, né? O primeiro paciente ali,
Você já vê, você já tem que saber procurar, que tipos de lesões eu tenho aí. Nem todo mundo que tem um trauma de face vai fazer hematoma, equimose periorbital na hora, tá, gente? Às vezes ele demora algumas horas para fazer, porque depende do local de sangramento. Essa criança aqui, por exemplo, ó, esse aqui foi um menino que ele caiu eu não lembro se era de bicicleta ou de skate, e ele bateu o mento, né, quando você bate o mento, você tem que procurar a lesão no local aqui da região mental? Tem que, mas você tem que procurar lesões de contragolpe. Onde que é a lesão de contragolpe do mento? É aqui na região de ATM. Então esse menino ele fez fratura bilateral de côndilo, de ATM. Então quando você olha para ele, ó, como ele tá com a boca aberta, tá vendo? Ele não tá ocluindo os dentes. Então se só você eu perguntei pra mãe: "Mãe, ele morde assim?" "Não, ele morde certinho", né. Então assim, só na inspeção estática eu já consigo identificar. Nesse outro caso aqui, ó, esse edema importante aqui, o paciente com lateralização da mandíbula, a gente vê que não está simétrico, né? Ele tem uma simetria facial importante. Ou quando você pega casos como esse aqui, né? Que você não consegue nem saber de onde é que está sangrando, nem saber de onde é que está. Então, assim, gente, uma coisa que eu vejo que pouca gente faz é assim, é limpar o paciente, né? Lavar, procurar as lesões, ver onde é que está. A gente pega, às vezes, o paciente tudo sujo de sangue, tudo cheio de craca ali. O paciente não foi nem limpo, você não conseguiu nem avaliar quais as estruturas estão ali. E na buco, eu pegava muito caso do paciente chegar com um pedaço de pedra, com um pedaço de folha de grama, de asfalto, dentro das lesões, né, que a equipe do pré-hospitalar ou do atendimento de pronto atendimento não tinha nem visto isso, né. Então, assim, isso é um atendimento básico. Aqui, por exemplo, ó, lesões de lábio sangram muito, tá, lesões de lábio sangram bastante, a gente tem que procurar lesões de maxila e lesões dentárias também. Eu não coloquei aqui nessa aula o trauma dentário, por quê? Porque o trauma dentário é uma outra aula, mas assim, já vou aproveitar para falar para vocês que esses dias aconteceu, tá, gente? A gente estava lá no SAMU, um colega veio tirar uma dúvida com relação a isso. O trauma dentário, se você tem, por exemplo, avulsão dentária, quer dizer, o dente sai inteiro com a raiz durante um trauma, o que que o colega da UPA fez? Ele pegou o dente e colocou no bolso dele, no bolso do jaleco. E aí lavou e mandou o paciente lá para o HU. Só que até o paciente chegar lá, gente, demorou 3, 4 horas, tá. E nesse caso já era, perdeu o dente, não tem o que fazer. Todas as vezes que você tiver avulsão, né, o dente sai por completo, com a raiz e tudo, isso vale também para outras causas de trauma, caiu, bateu o dente, qualquer coisa assim, tá. Com exceção das crianças que têm dente de leite, tá? O dente decíduo, a gente não faz esse procedimento, a gente só faz esse procedimento para os dentes permanentes. O que que a gente faz? A gente precisa reimplantar esse dente. Então você precisa devolver esse dente para o alvéolo. Ah, mas o dente caiu, tá sujo, tá numa grama, tá numa terra, sei lá, tá num ambiente super contaminado. O que que a gente faz? No máximo, o que a gente vai fazer é lavar com soro fisiológico. A gente lava com soro fisiológico, a gente não vai esfregar a raiz, porque se você esfregar a raiz, você vai tirar o ligamento periodontal fora. E aquelas fibrazinhas, aquelas fimbriazinhas do ligamento periodontal é o que vai fazer esse dente se aderir de novo no alvéolo dentário. Então, o coágulo que forma dentro do alvéolo é super importante para ele poder fazer a osseointegração de novo. Então, aí você vai dar uma lavada só para tirar a sujeira, você não vai esfregar. Uma vez o médico esfregou com uma buchinha assim, veio com o dente liso. Não adianta, tá, gente? Qual que é a ideia, gente? Esse dente, ele vai ser perdido durante a vida desse paciente, tá? Ele vai perder esse dente. É óbvio que esse dente não vai se manter na boca por muito tempo. Só que qual que vai ser a diferença de você jogar ele fora para você reimplantar? Quando você joga ele fora, esse alvéolo dentário tem alguém com o microfone ligado. Esse alvéolo dentário que está ali, o que que acontece com ele? Toda aquela parte da raiz, o que que vai acontecer? Ele vai perder todo aquele osso. Então, todo aquele osso que está ao redor ali, ele vai ser reabsorvido, ele vai desaparecer. Então, esse paciente, ele não vai poder fazer um implante dentário, por exemplo, tão cedo. Quando chegar no momento dele poder fazer um implante dentário, ou pior, se for uma criança com dente permanente, por exemplo, uma criança de 10 anos, e você não reimplantou, o que que vai acontecer? Vai passar, quando ele tiver 18 anos, que chegar o momento dele fazer o implante, ele já perdeu todo aquele osso ali.
Aí é muito mais difícil dele recuperar, ele tem que fazer enxerto ósseo, o enxerto ósseo tem uma porcentagem de perda muito grande, então para o paciente, gente, é catastrófico, tá. Então o que que a gente faz? A gente reimplanta o dente. Eu sei que vocês no pronto-socorro, vocês não vão ter métodos de fixar esse dente, porque o que que a gente faz? A gente fixa com fio de aço ou com barra de Eric, que a gente chama, né, que é uma barra mandibular, que a gente passa o fio de aço e fixa o dente ali, prende o dente ali. Só que o médico não tem essa habilidade, não tem, a gente não aprende a fazer isso. Então o que que você vai fazer? Você vai botar o dente no lugar e mandar o paciente segurar, até chegar lá na referência que ele puder ser atendido pelo bucomaxilo. Tá? Com isso, você salva o dente dele, você salva aquele osso dele. Por mais que contamine depois, que infeccione, qualquer coisa assim, você salva. Porque aí, gente, o que que acontece? A reabsorção óssea, ela vai acontecendo lá de dentro para fora, aos poucos. Então, onde a raiz vai sendo reabsorvida, o osso vai sendo formado. Quando esse paciente chegar a perder o dente, que tiver só aquele cotoquinho de coroa assim, ele já vai ter todo o osso formado de novo. Então, a formação óssea, os osteoblastos, eles já vão ter agido ali para formar osso bom. E aí esse paciente pode tirar esse dentinho e já colocar um implante, tá? Isso ajuda muito, 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 tá? Eu parei a aula só para falar isso, porque é uma coisa que a gente pega bastante para atender. A inspeção dinâmica, gente, na face, basicamente o que a gente pode fazer? A gente vai ver musculatura, então a gente vai ver a mímica facial. O que que a gente avalia com a mímica facial? O nervo facial. Então a gente pede para o paciente piscar forte, levantar a sobrancelha, né, enrugar a testa, pede para o paciente fazer cara assim de cheiro ruim, pede para o paciente enrugar aqui do lado e principalmente pede para o paciente abrir e fechar a boca. Na abertura e no fechamento bucal, a gente tem 2 movimentos acontecendo, o movimento de rotação do côndilo e depois o movimento de translação. Então, primeiro o côndilo ele rotaciona em volta do próprio eixo e depois ele abre. Então, a abertura pequena inicial é um movimento, a abertura consequente, o do resto, é outro movimento. E vocês vão ver que muitas vezes, na primeira abertura, o paciente abre, mas aí ele pode fazer assim, ó. Aí ele entorta a mordida depois. Então ele altera a mordida de acordo com a translação, certo? Então o que que importa? Quando você vai passar esse caso, você fala: "Olha, o paciente ele teve uma alteração da dinâmica no final da abertura", porque aí o bucomaxilo ele já vai saber que ele está com problema na translação, provavelmente é ali na hora da recaptura do disco articular, né, do movimento articular dele ali, tá? Então a inspeção dinâmica ela é muito importante. Lembrar que uma das coisas que a gente olha na inspeção dinâmica, na abertura bucal, é o tamanho da abertura bucal. Então, assim, o que que é uma abertura bucal normal? Em torno de 35 a 40 milímetros, tá? Quando a gente tem uma abertura bucal menor, pode ser que seja do próprio paciente? Pode. Pode ser que seja fisiológico dele? Pode. Mas, idealmente, você conversa com o paciente, pergunta se ele já tinha isso, se já tinha algum problema na ATM, se já tinha algum problema, ortodôntico, ortopédico, alguma coisa assim, tá. Senão, a gente acaba, tendo essa limitação de abertura bucal. E quando a gente percebe essa limitação de abertura bucal, é importante diferenciar se o paciente ele não está conseguindo abrir porque dói, ou se ele não está conseguindo abrir porque ele não consegue abrir, entende? Tem uma diferença de você, eu tô limitado pela dor, ou eu tô limitado porque realmente eu tenho alguma coisa que está impedindo o meu côndilo de abrir, tá? De fazer o movimento correto. Isso é importante para a gente saber avaliar a dinâmica das possíveis fraturas que ele possa vir a ter. Então, na palpação, gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai palpar sempre bimanual, então a gente vai pegar sempre com os 2 dedos, tá, e com as 2 mãos, porque é sempre interessante a gente comparar um lado com o outro, a gente nunca vai palpar só um lado. E aí a gente vai começar sempre no sentido crânio-caudal. Então, de preferência, começar lá no couro cabeludo e ir palpando, vai descendo, então você palpa a região do frontal. A gente tem uma estrutura, que é um tripé também de sustentação, que é nessa região do terço médio, então aqui a gente tem também 3 pilares, né, a gente tem uma sutura frontozigomática, o rebordo infraorbitário e o pilar zigomático, então são 3 estruturas importantes. Quando você tem a soltura, a gente não fala fratura, quando solta essa região aqui, que faz assim, ó, clec, sabe, que o zigomático ele desce assim, ele faz isso aqui, o que que a gente vê com isso? Esse giro aqui que você sente na palpação. Então você já tem que procurar
a fratura nessa região do terço médio, tá? É uma coisa que já te chama a atenção. Então você vai palpar o rebordo supraorbitário, infraorbitário, a sutura frontozigomática, os pilares orais, então você vai colocar o dedo por dentro da boca, vai palpar o pilar canino, palpar o pilar zigomático e lá atrásão o pilar pterigóide. E na mandíbula, aí sim você vai palpar a mandíbula toda, tá, gente? Começando pela sínfise aqui mandibular, para a sínfise, o corpo da mandíbula, ângulo, aqui a região do ramo mandibular e o côndilo. E no côndilo você vai colocar o dedinho dentro aqui, ó, não dentro do ouvido, tá? Um pouco para frente aqui na região pré-auricular e vai pedir para o paciente fazer o movimento, porque aqui tem um nervo importante que passa nessa região que o paciente geralmente sente dor quando ele está com essa região fraturada ou quando lesionou o nervo dessa região, tá? Então é importante a gente palpar direitinho. De acordo com a classificação, tá? Isso aqui é só uma parte teórica que depois eu vou mandar para vocês, só para a gente saber. A gente tem a classificação de acordo com vários tipos de visão. Toda vez que a gente olha para uma fratura, a gente pode ver ela de várias formas. Então, de acordo com o agente etiológico, pode ter fraturas típicas ou atípicas. Você pode ter fraturas diretas, indiretas ou lesão por contragolpe. Lesão por contragolpe, geralmente você tem o trauma em um lugar, mas você tem que procurar a fratura em outro lugar, né? Pelo mecanismo do trauma, pela cinemática. Quanto ao traço de fratura, pode ser simples, dupla, cominutiva, complexa. Quanto à amplitude, pode ser parcial, completa, incompleta. Então, assim, isso aqui é só teoria, tá, gente? Isso aqui não muda nada pra gente, tá? Depois, claro, se você for descrever num prontuário isso, né, você quiser descrever mais detalhado, tudo bem. Na mandíbula, a gente tem que procurar isso daqui, ó. A gente pode, quando a gente tem lesão bem na região do mento, a gente sempre tem que olhar primeiro essa região, óbvio. É a região local, né, onde foi o trauma real. Não é porque tem fratura aqui que não vai ter em outros lugares, tá, gente? Mas o ponto reflexo aqui do mento é a região do côndilo ou do processo coronoide, que é essa parte pontudinha aqui da mandíbula, tá? Mas a grande maioria das vezes a fratura ela corre para o sentido aqui do côndilo, tá? Por quê? Porque o côndilo ele está acoplado aqui, ele está inserido no osso temporal, que é um osso fino. Então, quando você tem a distribuição de forças, ele acaba impactando nesse osso e fraturando o côndilo, tá? Então, você pode ter lesão simples, assim, ó, pode ter fratura simples, de parasíntese. Parasíntese é quando a gente pega bem a lateral, ó, bem nessas regiões aqui, ó, na distal, né, na região logo distal do canino. E sínfise é quando a gente pega bem aqui no meinho, tá? Aqui também, ó, a gente pode ter as lesões associadas. Lesão de zigomático, fratura de zigomático é uma das mais comuns que a gente pega, tá? Então você pode ter fratura, a gente chama, o pessoal chama de malar, só que o malar, ele já não é usado há muitos anos. Na época que eu fazia odontologia, já tinha caído esse nome malar, tá? Então, falar o nome malar não é correto, o correto é zigomático. A gente pode ter vários tipos de fraturas complexas, fratura do arco zigomático também, tá? Que é só para vocês entenderem. A gente tem um tipo de fratura de órbita, que é um tipo de fratura do terço médio, que a gente chama de blowout. O que é o blowout? O blowout é legal saber porque clinicamente você consegue ver bem. Como a gente tem uma fratura do assoalho da órbita, e isso não estou falando do rebordo, o rebordo é só essa parte de fora. Eu estou falando do assoalho da órbita, como se fosse mesmo o piso da órbita, onde sustenta o globo ocular. Quando a gente fratura o assoalho da órbita e esse osso ele cai, então assim, ele tem duas maneiras, ou ele vai fraturar para baixo, ou ele vai fraturar para cima. Quando ele fratura para cima, às vezes ele pode lesionar a musculatura intrínseca do olho, tá? Porque ele faz isso aqui, ele faz uma ponta de osso e machuca o olho. Quando ele fratura para baixo, o que acontece? Esse sangue que está aqui no assoalho da órbita, ele desce. Então, o paciente vai ter aquele rebordo, vai ter toda a região periorbitária com bastante equimose, bastante hematoma. Como ele faz isso aqui, gente, obviamente que o assoalho da órbita cai, o globo ocular também cai. Então, o paciente fica com isso aqui, ó, ele fica com diferença de altura do globo ocular. E, obviamente, ele vai ter uma visão dupla, tá? A gente chama de diplopia. Isso é legal a gente descrever no prontuário, porque isso fala muito a favor dessa fratura, e essa fratura precisa ser corrigida cirurgicamente, com tela, né, parafuso, para que volte a dar estrutura nessa região e ele possa ser reconstituído, né, a sua função. Isso aqui é um exemplo de fratura blowout, tá? Esse aqui foi um paciente meu
que ele teve um trauma bem importante, ó, e ele teve um blowout bem evidente aqui, tá vendo, ó, o globo ocular dele caiu completamente, né. Ele teve, na verdade, destruição de toda essa tábua anterior da face, né, então acabou que ficou difícil até para consertar, teve que fazer enxerto, depois colocar prótese e tudo, porque ele não tinha mais osso, né, teve que ter perda total de estrutura óssea para poder reconstituir depois na cirurgia. Mas é isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui a linha, ó, da visão dele, a linha dos olhos, ó, a linha como ela cai? Então o paciente, obviamente, ele vai ter essas alterações, tá. Quando eu falo de lesão de quando eu falo de lesão de maxila, deixa eu só voltar aqui, espera aí. Quando eu falo de lesão de maxila, vocês devem ter ouvido falar bastante já. Eita, espera aí que passou. Vocês devem ter ouvido falar bastante já das fraturas do tipo Lefort, né, então a gente tem a Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, são fraturas que essa classificação é mais conhecida, né, o pessoal comenta um pouquinho mais, deixa eu só passar aqui gente, que eu acabei fazendo besteira. O pessoal comenta, mais, né, as fraturas do tipo Lefort, mas por que isso? Porque elas são fraturas que puderam ser classificadas de acordo com a sua ocorrência. Como a cinemática do trauma, ela acontece de uma maneira meio que comum, assim, né, a gente geralmente sabe o que procurar, assim como em outras regiões do corpo, quando a gente lê lá no PHTLS, a cinemática do trauma, onde a gente tem que procurar, lesões com airbag, lesões do cinto de segurança, onde que a gente procura as lesões, aqui acontece a mesma coisa. Então aqui a gente tem as lesões, as fraturas, né, do tipo Lefort 1, então a Lefort 1 é quando a gente tem a fratura completa aqui da maxila, né, lembrando que a maxila é um osso que vai até na região posterior do crânio, ela se insere lá na região posterior, né, ela é um osso grande. A gente tem as fraturas Lefort 2, que é essa fratura aqui que pega toda a pirâmide da base nasal até a glabela aqui em cima, ó, e faz toda essa dissecção. E a gente tem as fraturas Lefort 3. A Lefort 3 ela é uma disjunção crânio-facial. Então a gente literalmente separa os 2/3 da face, tá? Então a gente separa todo esse terço médio inferior do restante da face, tá? São fraturas difíceis de tratar, fraturas trabalhosas, fraturas que demoram muitas horas, assim, de cirurgia, mas depois o resultado fica muito bom, tá, gente? E fraturas complexas, né, que eu posso ter fraturas associadas, eu posso ter uma Lefort 3 com uma Lefort 2, posso ter uma fratura unilateral, e aí eu tenho vários tipos de lesão que pode acontecer. A fratura nasal também, né, é uma fratura que a gente trabalha muito, você tem que aprender também a procurar alguns tipos de fratura nasal, e no raio-x, gente, o que que é importante? O que que a gente às vezes o pessoal me pergunta que, eh, a gente tem que procurar. Então, assim, ó, a gente faz esse raio-x aqui, que é o raio-x OPN, né, que é o ossos próprios do nariz, mas a gente tem que lembrar que a gente pode ter fratura na pirâmide nasal, né, a gente pode ter inclusive um desabamento ali, uma disjunção do desabamento dos pilares, nasais. Então a incidência radiográfica aqui, ela é uma PA de Watters, que a gente chama, tá, ela é uma PA de Watters, porque daí ela não tem sobreposição de imagem nessa região aqui, tá. Então vou falar algumas incidências radiográficas para vocês, que são as incidências que a gente tem que pedir no pronto-socorro. Não adianta pedir PA de face, gente. PA de face a gente não vê nada, tá? Porque a PA de face, o técnico, ele vai usar uma angulação do filme, que vai sobrepor estruturas. As estruturas do terço médio da face, elas são muito sobrepostas. Então, quando você pede um PA de face, toda a estrutura do terço médio, você não vê nada. Elas ficam todas sobrepostas, aí fica aquela borreira, assim, fica tudo borrado, aquela região radiopaca, branca ali, e você não consegue identificar nenhum tipo de lesão ideal, tá. E na face, não é muito, por exemplo, pelo SUS, não é muito comum a gente pedir tomografia de face, tá, porque o SUS não paga. O SUS paga a tomografia de crânio. Então, a gente usa a tomografia de crânio para a gente ver lesão, para a gente ver fratura de face, tá? A gente aprende a olhar na tomografia de crânio para a gente ver se tem fratura de face. Então, o raio-x é um exame simples que a gente pode usar bem tranquilo, tá? Até coloquei umas imagens de raio-x analógico aqui para vocês verem que dá para a gente olhar. Então, essa primeira incidência é a PA de Caldwell. A PA de Caldwell, o que que ela foi feita para olhar? Quando você tem paciente com lesão alta, com lesão de terço superior da face. Então aqui, ó, você pode ver que você vê bem as estruturas do rebordo supraorbitário, você vê bem o seio
frontal, a sutura, ó, você vê bem, você vê a sutura frontozigomática, mas quando você chega aqui na parte de baixo, você já não enxerga mais. Ela já fica tudo um bololô aqui, ó, tá vendo? Ela mistura tudo, tá? Então ela é muito utilizada, a incidência dela é fronto-nasoplaca, tá? Então o paciente fica assim, ela é frontal, ela é fronto-nasoplaca, e ela é muito boa para a gente ver terço superior. Se você não tem um paciente com suspeita de fratura de terço superior, gente, não peça esse raio-x, porque ele não é o ideal, tá? E aí, ó, quando eu tenho, por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma cirurgia bicoronal que a gente fez, que o paciente tinha uma fratura frontal, uma fratura de calota craniana importante, ó, que aí você tem que fazer uma sutura bicoronal e descascar mesmo o crânio do paciente para você ter acesso à fratura, né? Esse acesso aqui, ah lá, ó, como é que fica. Esse acesso aqui, ele já quase nem é muito utilizado hoje em dia, né, tem outros acessos menos invasivos, mas ó, para você acessar isso daqui, não deixar cicatriz no paciente, a gente fazia essa incisão grandona aqui, tá. Aí a gente tem essa outra incidência, que é a PA de Watters. Essa aqui é a que a gente mais usa, tá? Se você olhar, olha a diferença desse raio-x para aquele outro que eu mostrei para vocês. Olha como que as estruturas aqui, elas já estão bem definidas. Então, o que que eu consigo ver? Ó? Eu consigo ver toda a pirâmide nasal, o septo nasal, se está alinhado, se está desalinhado. Aqui são as células etimoidais. Quando eu tenho sangue nessa região, essa região fica radiopaca. Eu sempre comparo um lado com o outro. Aqui a gente tem o seio maxilar, de um lado e de outro. A gente compara com o seio frontal para a gente ver a radiolucidez, né? Se ele está tão radiolúcido, tão escurinho quanto. A gente tem o pilar canino correndo para cá, o pilar canino correndo para cá. Aparentemente os dois estão alinhados. E a gente tem aqui, ó, o pilar zigomático, tá? O pilar zigomático para um lado, o pilar zigomático para o outro e o pilar pterigoide bem aqui atrás. Aqui é o processo coronoide, ó, a gente consegue ver o processo coronoide da mandíbula. E aí ainda a gente consegue ver uma parte aqui, ainda a gente consegue ver aqui uma parte do seio frontal aqui. Então, olha quanta informação esse raio-x dá pra gente, tá? Esse raio-x ele não é bom pra gente ver mandíbula, tá? Aqui é para ver terço médio da face. Então, PA de Watters, ela é um mento nasoplaca, ó. O paciente fica 45 graus angulado, e aí a incidência do filme vem nesse sentido, tá? Então, ela é muito boa pra gente ver terço médio, PA de Watters. Quando vocês forem pedir, peçam para o técnico esse nome que vocês vão ter um resultado muito melhor da radiografia. Quando eu tenho, então, fratura dessa região, olha lá, ó, o acesso é na região subciliar, bem aqui, e a gente consegue colocar, daí o tratamento sempre é, né, gente? O tratamento sempre tem alguém com som ligado. O tratamento sempre é a fixação interna rígida, né, a redução da fratura, alinhamento e fixação interna rígida. Tá clicando mais e desconectar. Alguém quer falar alguma coisa? Estão abrindo? Tá. Vou fechar o som aqui. E o acesso aqui por dentro da boca também, ó, quando a gente olha os pilares, eu preciso abrir para eu olhar a maxila e olha as fraturas acontecendo aqui, ó. Olha a fratura grandona aqui, eu preciso fixar isso aqui, tá, gente? Porque isso aqui infecta tudo depois, vira uma nhaca, tá? A gente tem essa incidência que é a axial de Hirtz, né, que a gente chama ela de submento vértice também. A axial de Hirtz é para a gente ver arcos zigomáticos. Se você olhar aqui, ó, você vê que você não enxerga nada, tá vendo? Você não vê estrutura nenhuma, mas você vê muito bem o arco zigomático com uma fratura aqui, ó. Ó, desse lado ele bem alinhadinho, o arco zigomático é fino, tá bem comum em cotovelada de futebol quebrar esse osso aqui. E aqui, ó, a fraturinha acontecendo aqui, tá? Então, axial de Hirtz, ela vem de baixo para cima. A OPN, que é ossos próprios do nariz, né? Bem tranquilo para a gente ver dorso, fratura de dorso. A PA de mandíbula, ela é para a gente ver fraturas no sentido anterolateral. Então, toda vez que você for avaliar uma PA de mandíbula, o ideal é você sair daqui do côndilo, ir avaliando, ver se tem alguma alteração na cortical. A cortical da mandíbula, ela é muito grossa, ela é bastante rígida, ela é bastante espessa, tá? Ela é uma cortical forte. Então, se fraturou a cortical aqui, a gente tem que pensar numa cinemática mais importante, tá? Aqui da mesma forma, olha só no mento aqui como é que tá. Esse desalinhamento aqui importante, aqui mais uma. Gente, uma coisa que é muito importante saber, principalmente para fraturas de mandíbula, é o quê?
todas as vezes que vocês virem uma fratura da cortical óssea da mandíbula, ou às vezes da maxila também, a gente considera essa lesão uma lesão exposta, tá? Uma fratura exposta. A gente chama isso de fratura indiretamente exposta. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, nessa imagem, não sei se vocês estão vendo a minha flechinha, mas se vocês olharem aqui na imagem da direita de baixo, vocês vão ver que assim, a gente tem uma fraturinha aqui, né, na cortical, que ela corre, tá? Aí, aqui passaram um fiozinho de aço, então vocês olham onde que ela vai dar dentro da boca. Então ela é indiretamente exposta para dentro da boca, o que é muito ruim para o paciente, porque a boca é o ambiente mais contaminado do corpo, mais que o pé, tá gente? Se você eles já fizeram o swab do pé, já fizeram o swab da boca, já fizeram o swab do ânus, e a boca é o ambiente mais contaminado que existe no corpo humano, tá? Tem tudo que é bicho que a gente imaginar ali. Então a gente não, isso aqui é critério de vaga zero, é critério de encaminhar o paciente imediatamente, até porque se você for, por exemplo, colocar esse paciente aqui para ele ser encaminhado posteriormente, para ser aguardado um leito para ele, nunca tem leito para bucomaxila. A bucomaxila, ela nunca tem leito, ela sempre vai atender no leito dos outros, né, no leito da urgência. Mas, se você for ver por teoria, você poderia esperar alguns dias para operar, né? O paciente recebe antibiótico terapia, porque isso é uma lesão indiretamente exposta e ele vai precisar de cirurgia. Talvez a cirurgia não seja na hora, mas para você, por exemplo, pedir a regulação desse paciente, ou você que trabalha no SAMU pedir vaga, você tem isso aqui como justificativa. É uma lesão indiretamente exposta porque ela está exposta através do ligamento periodontal, tá? Que corre através da raiz do dente. E, gente, às vezes as pessoas não dão muita importância, mas isso aqui é muito importante. Por quê? Se você tiver uma infecção nessa região, se você tiver tiver, por exemplo, uma osteomiolite mandibular, o que acontece nessa região? A gente tem os espaços aqui subfaciais, que são os espaços entre a musculatura. A gente tem várias musculaturas intrínsecas aqui, diferentes do resto do corpo, que a gente tem origem, inserção, ligação. Aqui a gente tem a musculatura interposta uma com a outra, a musculatura mastigatória, de gástrico, platisma, o esternocleidomastoide. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma infecção submandibular, por exemplo, essa infecção ela pode percorrer os espaços subfaciais, dissecando essa região e indo parar, sabe aonde? No mediastino, fazendo uma mediastinite e o paciente morre, tá? É gravíssimo. Então, podem regular com tranquilidade, pedir vaga, respaldado, né, em ciência, em conhecimento, que a gente está regulando com tranquilidade isso daqui, tá? Deem a importância que precisa ser dada. A gente pode pedir a lateral oblíqua direita e esquerda. Toda vez que você quer ver uma lesão de corpo mandibular ou de ângulo mandibular, você pede uma lateral oblíqua, tá? Tem que pedir as duas dos dois lados, tá, gente? Pra gente ver a cortical lateral dela. Então, a lateral oblíqua direita e lateral oblíqua esquerda. A gente pede a Towne para côndilos. A Towne, a gente vê a parte dos côndilos no sentido antero-posterior. Então, se vocês olharem aqui, ó, desse lado, ó, se eu venho seguindo, eu tenho o côndilo inserido bonito. Desse lado aqui, ó, opa, tem uma fratura e tá medializado esse côndilo. E aqui já é depois do paciente operado, tá? Então tem que lembrar de olhar isso. A tomo, né, gente, que é o exame padrão ouro, então assim, se a gente puder ter tomografia, a gente tem que saber as incidências também, né, então a gente pede corte coronal, corte axial e o corte sagital. Lembrar que a tomografia para face, como as estruturas são muito finas e os ossos são muito delicados, a gente tem que pedir com cortes finos, tá? Então você tem que escrever no pedido, se você for pedir uma tomo de face, você tem que pedir com cortes finos, de 1,5 milímetro no máximo, tá? E aqui na tomo a gente vê perfeitamente. Lembra que eu falei que a gente usa muito a tomo de crânio para conseguir identificar lesões, principalmente do terço médio da face? Então a gente usa mesmo. Ó, por exemplo, isso aqui é um corte axial da tomografia de crânio. Então, assim, é um corte na janela óssea, então aí a gente não vê parênquima cerebral aqui, mas a gente vê isso daqui, ó. Então, o que que a gente vê aqui, ó? Parede anterior do seio maxilar, a parede medial do seio maxilar, a parede lateral, e a gente vê um pouquinho de ar aqui, o resto é sangue, tá vendo? Então tá cheio de sangue. Da onde veio esse sangue? De uma fratura. Desse lado de cá, a gente vê várias fraturas, olha como os ossos estão todos desalinhados, né, fraturados, e aqui completamente preenchido por sangue. Então, isso eu já sei que tem uma fratura de seio maxilar, tá? Sem ver outros órgãos. A gente vê os côndilos aqui, ó,
bonitinhos aqui e aqui nos cortes coronais, tá? Aqui mesma coisa, ó, tá vendo? Olhando de frente, eu vejo o seio maxilar do lado direito todo bonitinho, preenchido com ar, e desse lado não vejo nada, tá vendo? Bastante edema, né? Bastante edema de tecido mole. Então, a tomo pra gente é um exame maravilhoso, tá, gente? Se a gente puder pedir, melhor ainda. A tomografia, ó, quando a gente vê um corte sagital, olha onde está o côndilo, o coto do côndilo dele aqui, lá para medial. A gente tem ainda a tomografia com reconstrução 3D, é maravilhosa, tá, gente? Eu gosto muito dessa técnica, só que tem que lembrar o seguinte: para você fazer diagnóstico de fratura de face com a reconstrução 3D, não é o método mais indicado. Por quê? Porque a reconstrução 3D, os cortes dela são mais grossos, então é como se fosse assim, ó, ele faz um corte aqui, faz um corte aqui. Se você tiver uma fratura no meio desses 2 cortes, ela pinta. Então, assim, o próprio software, o próprio sistema, ele pinta aquilo ali, ele pinta aquela fratura. Então, às vezes, se for uma Professora, fratura bem ali. Oi, desculpa interromper, só pedir para Mara fechar a pode câmera. falar. Mara, fecha sua câmera. Cadê a Mara, gente? Isso. Fechou? Pronto. Câmera fechada, pelo amor de Deus, Mara, não vai dar BO. Essas câmeras abertas. Então vamos lá. Tá terminando, gente, tá acabando. Então só lembrar, viu, gente, que assim, ó, ela é maravilhosa. Se você olhar, ó, você vê perfeito a fratura. Olha a fratura de côndilo aqui, o côndilo caído aqui, a mandíbula. Você vê perfeitamente a fratura, tá? É lindo de ver. Só que lembra que às vezes você pode comer bola, por quê? Porque o software ele pinta aquela região ali que pode ter a fratura ali muito fina, tá? A fratura às vezes não é uma fratura completa, por exemplo, ela é uma fratura em galho verde, que é uma fratura que ela só fica uma parte caída, né? Uma parte que descolou da outra, uma parte que está fraturada, e aí o software pode pintar e você pode passar despercebido dessa fratura, beleza? Gente, eu coloquei nesse último slide, tá? É o último slide já. Eu coloquei para vocês uma coisa que é a luxação mandibular, que nem sempre é trauma, tá? Pode ser uma luxação mandibular espontânea. Por que eu coloquei ela nessa aula? Porque a gente atende muito isso aqui, né? Vocês, não sei se vocês já atenderam, provavelmente se não atenderam, ainda vão atender a luxação mandibular, que é quando o paciente chega com a boca aberta, assim, ó. Ele cai a mandíbula, ninguém consegue voltar, e o que eu vejo acontecer? O paciente judia muito do paciente, gente, porque às vezes o paciente fica horas. Eu vi um paciente esses dias 6 horas esperando, porque ia de frota, daí para esperar o paciente, a frota poder ter o horário para buscar o paciente, levar lá para buco. Então, assim, é muito sofrido porque dói muito isso daqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou explicar rapidinho o mecanismo para vocês. O côndilo, ele é uma estrutura articular, né? Então ele fica na cavidade glenoide, que é a cavidade onde tem o osso temporal, e no meio do côndilo aqui tem o disco articular, que é a estrutura fibroelástica que protege a articulação. Quando por algum motivo esse disco ele é luxado, que é como se fosse assim, ó, o ligamento puxa ele lá para frente. Esse côndilo ele sai da cavidade. Ó, essa é a primeira imagem. O côndilo sai da cavidade. Então, a gente tem esse pedacinho da glenoide aqui, ó, que é esse pedaço que sustenta ela ali, junto com os ligamentos ali e com a musculatura. Por algum motivo, por alguma lesão de ATM, para você que faz bruxismo, para você que tem alguma restauração que você trocou, ou que você não trocou, que está com alteração na tua articulação, você pode sofrer disso aqui, tá, gente? Porque toda alteração articular, toda alteração de mordida pode gerar problemas na ATM. Então, você que acorda com dor de cabeça, com dor muscular aqui nas costas, dor reflexa, os trigger points, né, que são aqueles pontos reflexos de dor, tudo isso que você pode estar fazendo por conta do bruxismo, você pode fazer lesão articular, da sua articulação. E ao longo do tempo, esse desgaste acontecendo pode gerar a luxação, que é uma hora que o côndilo sai dessa cavidade e a musculatura, o tendão não consegue mais puxar ele de volta para dentro da cavidade. Então, pensa comigo, ó, ele passa essa parte óssea aqui e não consegue voltar, tá? Para ele voltar, você precisa fazer um movimento. O que acontece muitas vezes é que o masseter e o pterigoideu medial, que são a musculatura que fazem essa abertura bucal,
O masseter é um músculo muito forte, né? E o pterigoideu também. Então, o que acontece? Às vezes eles entram em trismo, às vezes eles estão tão contraídos, que nem você fazendo a movimentação você consegue voltar, tá? Por conta dessa hipercontratilidade mesmo da musculatura. O masseter é uma das musculaturas mais fortes do nosso corpo. Uma mordida de alguém, assim, durante um bruxismo, por exemplo, pode chegar até 200 quilos, tá, gente? É bem pesado mesmo. Então, passou aqui, o paciente chega com essa boca aberta. Então, o que que você vai fazer, tá, gente? Isso aqui é uma técnica, eu não tenho como explicar na prática, mas é uma técnica para vocês aprenderem. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar os teus 2 polegares, tá? Vai pegar teus 2 dedos. Você vai colocar, gente, não é em cima dos dentes como tá aqui, tá? Não é em cima dos dentes. Você vai achar a região retromolar. Onde é a região retromolar? Depois do último dente da mandíbula, tá? Então, se ele tiver siso, que a gente chama de terceiro molar, é depois do terceiro molar. Se não, é depois do segundo molar. Então, você vai achar o trígono. O trígono é uma regiãozinha, se você palpar em você, você vai sentir. Coloca a mão lá dentro, você vai sentir o trígono. Então, depois do último dente, vai ter como se fosse um triângulo, que é a entrada de onde começa o ramo mandibular, de onde ele começa a subir, que é bem essa região aqui, ó, tá? Então, você vai colocar os teus 2 polegares ali e você vai apertar, você vai jogar a força para baixo e para trás. Você vai fazer isso aqui, ó, para baixo e para trás. E aí, com isso, o que que acontece? Você joga esse côndilo para baixo e para trás. Você faz o movimento inverso da luxação, certo? Às vezes você precisa, às vezes o paciente está muito tensionado, você precisa fazer uma pseudoanalgesia leve, tá? Normalmente, eu fazia só um sedativo bem leve no paciente e uma analgesia leve, porque quando ele volta, a dor já melhora, tá, gente? Então, só que às vezes ele tá com tanta dor que você não vai conseguir fazer isso aqui no seco. Você precisa fazer uma pseudoanalgesia leve, mas é leve, é só para o paciente dar aquela relaxada e você conseguir voltar rapidinho, tá? Então, isso é um procedimento de redução mandibular, tá? É um negócio bem legal da gente aprender. Isso aqui evita muita coisa, evita a gente ficar chamando o SAMU, evita ficar tentando transferir o paciente, porque a gente consegue resolver facilmente mesmo no pronto-socorro. Tudo bem, gente? Normalmente, quase 100% dos casos é cirúrgico, né? Alguns casos apenas o tratamento é expectante, quando a fratura é muito alinhada, fratura em galho verde, fraturas mais leves, mas nesses casos que eu mostrei para vocês, a maioria deles é cirúrgico. Gente, eu falo muito rápido, né? Eu sei que eu desembesto a falar muito rápido, mas vocês já me conhecem. Então, se quiserem, vocês param também a apresentação porque eu sei que é ruim mesmo, que às vezes eu desembesto a falar, tá? Mas se tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone, falem comigo, podem perguntar, fazer comentários, se quiserem compartilhar algum caso que vocês tenham atendido, podem me mandar. Alguém? Eu quero saber o que a Maria fez agora, gente. Ela estava pelada? O que aconteceu, gente? Ela estava tomando banho. Então tá. Então tá bom. Professora. Gente. Oi, pode falar. Professora, Oi, pode falar. uma dúvida. Um paciente com objeto empalado no olho, em um dos olhos, a gente tem que fazer a oclusão dos 2 olhos até chegar ao atendimento ou faz de um só? Paciente com empalamento, né, geralmente empalamento de qualquer tipo, né, em qualquer região do corpo, o que é a orientação, né? Você proteger o ferimento, você não tirar o objeto, né? Por quê? Porque ele pode estar tamponando alguma estrutura importante, você acaba mexendo e piorando, acabar gerando um sangramento exsanguinante, alguma lesão do nervo que está ali, principalmente nos olhos, né? Então você proteger esse para ninguém bater, acabar gerando mais lesão. Eu não vejo indicação de fazer o tampão do olho contralateral, porque não faz sentido nenhum, até porque o paciente vai ficar, imagina, pior ainda.
E nesse olho, se você tiver condição, com certeza, né, você proteger o olho, proteger o ferimento e proteger o objeto que está ali para não acontecer outras lesões. Tudo bem? Tá, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Pode abrir o microfone ou mandar no chat. Depois a Indiara manda para vocês o formulário, tá, gente? Para vocês preencherem para pegar o certificado. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar lá no grupo, tá? Eu respondo por lá também. Semana que vem, se não me engano, a gente tem aula de trauma de tórax e abdômen. Esse mesmo bate local, bate horário. Mais alguma dúvida, gente? Então tá bom. Gente, então a gente vai encerrar por aqui. Obrigada pela atenção de vocês, por terem ficado até agora, tá? Se tiverem qualquer dúvida, tiverem qualquer tema que queiram alguma aula especial aqui no NEP, vocês podem solicitar pela gente. A gente sempre vai atrás, sempre traz. Se a gente não puder, a gente traz especialistas na área, tá? Mas fica sempre muito à vontade. Obrigada, Jéssica. Obrigada, gente. Show de bola. Boa noite para vocês, gente. Brigadão. Tchau, tchau.